Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Nós acabamos de declarar algo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 17, diz: Ele existe antes de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Jesus não é uma opção na nossa jornada, Ele é o centro da nossa vida. Antes das suas dores, Jesus. Antes dos seus medos, Jesus. Antes daquela dúvida que diz respeito à sua jornada pessoal, profissional, Jesus. Antes das suas competências, Jesus. Antes do seu salário, Jesus. Ele é o centro. Ele é a razão. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso eu quero orar, consagrando a sua vida, a sua história, sua casa, o seu coração, para que você possa verdadeiramente experimentar isso que nós acabamos de cantar. A centralidade de Jesus na sua vida e na sua história. Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu pastor, Jesus é o seu Abba, Jesus é o seu socorro, Jesus é o seu Salvador, é a sua torre forte. Ele é a razão de estarmos aqui nesta manhã. E Ele prometeu que estaria com você todos os dias. Eu não sei quais lutas você já tem enfrentado em 2026, mas o Senhor é contigo. Eu não sei quais lutas você enfrentará em 2026, mas com Ele você é mais do que vencedor. Deus, nós confiamos na Tua palavra, viva, eficaz, verdadeira. E nós submetemos os nossos corações, a nossa vida, a nossa história, para experimentarmos a grandeza da Tua presença em nós, entre nós e através de nós. Nós declaramos por meio das canções, por meio dos nossos lábios, de que o Senhor é o centro da nossa vida, da nossa história, no nosso coração, na nossa jornada, nos nossos pensamentos, na nossa rotina. E por isso, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo continue segurando as nossas mãos e fazendo-nos enxergar o Senhor em meio a tudo, crendo de que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o alfa, o ômega, o início e o fim. O Senhor é Emanuel, presente, companheiro. A sua bondade, a sua misericórdia são prova da Tua presença em nós todos os dias. E por isso nós Te louvamos, Te engrandecemos e Te agradecemos. Porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Por isso reconhecemos a Tua boa mão sobre as nossas vidas. Reconhecemos a Tua provisão sobre as nossas casas. Reconhecemos a saúde, as forças, reconhecemos a inteligência, as condições, os recursos, todos provenientes da Tua mão graciosa. E desejamos, ó Deus, que durante todo o tempo da nossa jornada sobre a face da terra, sejamos testemunhas desta verdade: o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E que o Senhor seja o centro da nossa vida, da nossa história, para o nosso bem, para a nossa edificação, para a nossa salvação, para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa vitória, mas sobretudo para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração, Deus, confiados no precioso nome desse Jesus, o centro de tudo o que há.
Em nome dele nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te surpreenda e que você tenha um dia lindo na presença dele. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Viva. Pode se assentar nesse momento. Há certos convites que nós lemos nas Sagradas Escrituras que, quando lidos isoladamente, parecem versos poéticos de uma literatura religiosa. Há trechos das Sagradas Escrituras que, quando pensados do seu contexto, parecem quase como um slogan para a nossa vida e para a nossa jornada espiritual. E um exemplo eu quero destacar, que é o verso de número 8 do Salmo 34, que inclusive fundamenta a nossa reflexão e que intitula o sermão desta manhã. O salmista, no Salmo 34, verso 8, diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem, a mulher, aquele que nele se refugia. É um texto lindo. É daqueles textos que a gente destaca, coloca lá na nossa geladeira, no espelho, no banheiro, porque traz uma verdade que fortalece o nosso coração e a nossa alma. Mas só que este verso não nasce num tempo de jornada confortável. Essas palavras nascem no transcurso de uma jornada marcada pelo medo, pela agonia. Alguém que viu a vida se agigantar e, por conta dessa manifestação da vida, por meio das suas contingências, gerou medo no seu coração, a ponto de culminar no aparecimento e no surgimento de uma vergonha. O título do Salmo 34 vai nos levar exatamente a um momento e uma experiência de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o herói de Israel, mas que, num determinado momento da sua vida e da sua história, chegou a se submeter a uma atitude de fingir loucura, a ponto de arranhar os portões da cidade e fazer com que a sua boca expusesse babas que escorriam por sua barba, simplesmente para tentar aparentar uma loucura a fim de preservar a sua vida. Faz isso em Gate diante do rei Aquis, que quando vê a atitude de Davi louca, resolve liberá-lo. Davi foge. Davi escapa. Sai em pânico, mas ao mesmo tempo comprometendo a sua vida, a sua história, a sua imagem e o legado que ele havia construído diante de Deus. A cena, depois, se você quiser pesquisar, está registrada lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 12. E nesse caminho entre Gate, a cidade inimiga, que trazia à memória o grande gigante Golias, até então, um novo local em que Davi se refugia, a caverna de Adulão. Nesse exato trajeto, nós vemos o Espírito Santo de Deus, de forma graciosa, bondosa e misericordiosa, se manifestar sobre a vida de Davi, e nesse contexto, refugiado na caverna, brota o Salmo de número 34. E no coração desse Salmo vem essa palavra:
que na verdade é um convite, não apenas para Davi, mas de Davi para nós. Ele diz: provem, vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que se refugia neste Deus. É nesse lugar de quebrantamento, de entrega, de autoconsciência, que surge o convite para que você e eu, na nossa caminhada pela vida, possamos experimentar da bondade de Deus. E nós vamos fazer uma jornada saindo deste momento amargo do medo, até que a gente alcance esse destino, o qual Davi nos convida a percorrer e buscar, que é o doce e saboroso desse cuidado e dessa presença de Deus. E há uma frase que eu gostaria que você tomasse posse, não apenas para que ela servisse de âncora, e eu vou citá-la durante a nossa reflexão, mas que você levasse essa frase para a sua vida, porque eu creio ela vai te sustentar em muitos momentos. E a frase é esta: refúgio não é fuga, refúgio é Deus. Refúgio não é fuga, refúgio é Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar, para que compreendamos o que Davi experimentou e o que ele deseja que a gente viva nessa jornada entre o medo e a bondade, certos de que o refúgio não é fuga, mas o refúgio é Deus, eu quero que a gente reflita sobre o medo. Porque o medo é ladrão do discernimento. Para entender a virada que acontece na vida de Davi, nós precisamos olhar com cuidado para uma expressão hebraica que está exatamente no original do Salmo. Você sabe muito bem que o Antigo Testamento é escrito na língua hebraica. E eu quero destacar exatamente essa expressão, taham. Taham tem aí o significado: sabor, discernimento, lucidez. Em 1 Samuel, capítulo 21, o texto vai dizer que Davi mudou o seu taham. Davi mudou o seu sabor, Davi mudou o seu discernimento, Davi mudou a sua lucidez diante da pressão. E em Gate, ele muda o seu sabor por conta da ameaça de homens diante dele. Ele se entrega, ele se compromete, ele altera a sua essência por conta de uma ameaça. Só que quando ele chega no Salmo 34, quase que como numa ironia espiritual, ele faz esse convite para que nós possamos provar o verdadeiro taham, para que nós possamos experimentar esse sabor ou esse paladar do céu, esse discernimento espiritual que nos dá condições de viver a vida, de encarar a vida, de enfrentar os gigantes quando aparecem diante de nós. E nós sabemos que, de alguma forma, o medo ele é protetivo. Só que quando exagerado, nos compromete. O medo mexe com o nosso discernimento. Quando somos tomados pelo medo e quando a síndrome dos pânicos toma o nosso coração, nós começamos a confundir o que é real. Começamos a comprometer, inclusive, a nossa lente de percepção da vida. E aquilo que é real começa a tomar uma tonalidade de exagero. E o medo, por vezes, faz com que a gente lance sobre os nossos rostos máscaras. Máscaras que tentam transmitir aos outros aquilo que não necessariamente somos e não necessariamente estamos sentindo. E nós somos uma geração tomada por essa transfiguração. Alguns já se tornaram avatares no grande palco da vida. Pessoas que tornaram-se personagens da mídia, das redes sociais, transparecendo aquilo que não são.
medos que aprisionam, medos que se interpõem entre nós e a cura que necessitamos. Tentamos transparecer fortaleza, tentamos transparecer condições, quando na verdade o que deveríamos fazer era levantar as mãos e clamar por socorro, por ajuda. Por isso eu te pergunto, quando o medo bate à porta do seu coração, quando alguma situação e alguma circunstância se agiganta diante de você, para onde você corre? Qual é o seu porto seguro? Ou então, qual é a sua gate? Esse refúgio falso, que parece segurança, fortaleza, mas que angustia. Você se refugia, mas o medo continua crescente. E há alguns caminhos e alguns refúgios, algumas portas que são abertas por nós, nesse tempo em que somos tomados pelo medo, mas não temos coragem de assumir aquilo que amedronta o nosso coração. Uma porta frequentemente ultrapassada por nós é do trabalho excessivo. Essa porta que faz com que possamos usar a produtividade, os movimentos, o excesso de atividade como se fosse um anestésico contra a realidade. Eu conheço pessoas que saem cada vez mais cedo das suas casas e voltam cada vez mais tarde para suas casas para se refugiar no seu ambiente de trabalho. Porque estão amedrontados e não têm a coragem de encarar a realidade como a realidade é. Pessoas que na sua rotina se entregam de forma exacerbada à distração. E é a segunda porta ultrapassada por uma geração. Uma geração entregue às telas, aos ruídos, aos barulhos deste século. Mentes agitadas, corações acelerados, porque quando nós nos acalmamos e quando nós nos refugiamos, quando nós nos entregamos à experiência da solitude, nós começamos a ouvir a nossa alma, a ouvir o nosso coração, a conversar com a nossa alma, com o nosso interior. Por que está abatida, ó minha alma? Por que está amedrontada, ó minha alma? E quando nós começamos a conversar e trazer à tona aquilo que nos amedronta, isso dói, isso machuca, porque isso nos revela. Outros ultrapassam as portas do cinismo. Pessoas que usam a armadura do não espero nada para não ter que correr o risco de sofrer de novo. Pessoas que caminham cada vez mais isoladas pela vida. Pessoas que estão interconectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Ontem eu estava com a minha família num restaurante e falei para o meu filho, apontando um casal que estava à outra mesa, os dois, um de frente para o outro, cada um no seu celular, conectados e ao mesmo tempo separados. Relações que hoje são pautadas no like, no bloqueio. Quando não, isso transborda sobre a nossa vida espiritual e alguns ultrapassam uma quarta porta, que é da religiosidade sem presença. É a fé protocolada. É a fé oriunda de um rito. Vai, faz e repete aquele ir e fazer durante semanas, durante meses, durante anos, mas sem entrega, sem experiência. O problema é que esses abrigos, esses refúgios, eles podem até nos fazer sobreviver, mas deixam a alma
com uma sensação de não termos alcançado verdadeiramente o nosso propósito. Estamos lá, no movimento frenético, mas é como se estivéssemos sobre uma cadeira de balanço que se agita para lá e para cá, para lá e para cá, e depois de muito movimento, quando nos percebemos, estamos parados no mesmo lugar. Por isso nós precisamos entender e precisamos lembrar e falar de forma quase que íntima para nós mesmos que sobreviver não é o mesmo que viver. Tem muitos sobreviventes, mas poucos viventes. Poucas pessoas experimentando da vida na sua dimensão máxima, de sentido, de significado. Pessoas que se perderam nessa jornada, perderam a sua identidade, não mais se reconhecem, tornaram-se mascarados, mascaradas. Mas a boa notícia é que Deus não é cúmplice da máscara. Porque Deus, na verdade, é salvador do homem e da mulher por trás da máscara. Ou seja, há esperança. Há condições de ressignificarmos aquilo que nós estamos chamando de sobrevida. E usufruirmos daquilo que Deus deseja nos entregar através da presença do seu Espírito Santo nas nossas vidas, que é a vida abundante, plena, repleta de sentido e significado. E ele resgata Davi de Gate. E ao resgatar Davi de Gate e encontrá-lo ali na caverna, Deus transforma aquela caverna numa sala de aula, num ambiente de aprendizado. E é interessante isso, porque esses ambientes hostis, como o próprio deserto, a caverna, ambiente úmido, silencioso, de isolamento, são ambientes de aprendizado, são ambientes de crescimento, são ambientes de amadurecimento. E Deus não desperdiça isso. Utiliza, inclusive, a vergonha que Davi sente porque precisa se passar como um maluco, como matéria-prima, para aperfeiçoar o coração dele, para tratar as feridas internas dele. Usa esse colapso da sua trajetória como um discipulado, para que ele aprenda a confiar, para que ele aprenda a entregar o seu coração, a sua vida nas mãos de Deus. Então lembre-se, refúgio não é fuga, refúgio é Deus. Segundo, e eu quero aqui destacar a expressão que Davi então abre a sua declaração para o nosso coração. Provem. A ideia é rendição antes da visão. A nossa cultura confunde provar com testar. E nós levamos isso para a nossa relação com Deus. A gente chega a ponto de dizer, se o Senhor então der o que eu quero, aí eu crerei. Se o Senhor entregar aquilo que eu preciso até sexta-feira, então no domingo eu estarei na igreja e serei fiel a Deus. Se de alguma forma eu perceber um poder sobrenatural de Deus manifestado sobre esta situação, então eu terei a convicção plena de que Deus está aqui. Só que esse provar como testar é transformar Deus como consumo. E o provar no Salmo não é consumo de Deus. O provar no Salmo é rendição a Deus. É confiança em Deus, é entrega nas mãos de Deus. Porque provar aqui é eu experimentar Deus, é eu sentir Deus. Eu ter a convicção de que Deus está aqui. E nessa percepção permanecer na presença desse Deus. É aprender a confiar e aprender a obedecer quando eu perco o controle da vida. Porque nós sabemos, nós não gostamos de descobrir isso. E não queremos declarar isso, mas nós não temos controle da vida. Nós não temos a competência da autogestão da nossa história.
a vida escapa pelos nossos dedos. Por isso que às vezes, ao invés de nós nos refugiarmos na rocha, na segurança plena que é a presença de Deus, a vontade de Deus, a bondade e o querer de Deus sobre as nossas vidas, nós somos tentados a buscar atalhos na nossa jornada. Atalhos que atrasam a nossa viagem, atrasos que comprometem a nossa jornada. E esse texto, de forma muito sábia, coloca de forma ordenada o que precisa ser. Primeiro provar, depois ver. Primeiro rendição, depois compreensão. Isso confronta frontalmente a idolatria moderna do entendimento total. Porque, assim como Tomé, nós temos a tendência de primeiro querer ver para depois confiar. Só que a fé de Hebreus 11 nos desafia a um outro caminho. A fé bíblica, ela propõe um caminho inverso. Você confia no caráter de Deus, vai andando com esse Deus baseado na confiança da bondade dele, e então os nossos olhos são abertos à medida em que nós vamos caminhando com ele. Isso não é fé cega. É fé relacional. É uma fé que começa na relação, na confiança, na entrega, na certeza de que Jesus é o centro do nosso coração. Nós acabamos de declarar isso. Cantamos de forma extraordinária, rítmica, de que nós temos um Deus capaz de parar as tempestades. Um Deus que com sua mão bondosa e graciosa se coloca conosco. Agora, se essas palavras cantadas não ecoarem no fundo da nossa alma, serão simplesmente palavras soltas ao ar. E o que está sendo proposto para nós aqui é aprender a confiar em Deus antes de nós obtermos as respostas de Deus. Aprender a desejar Deus antes de desejarmos aquilo que Deus pode nos dar. Isso é fé. Isso é maturidade espiritual. A maturidade espiritual bíblica, diferente da maturidade, entre aspas, espiritual propagada por aí, não é a ausência de vales, não é a ausência de sombras, não é a ausência de medos. A maturidade espiritual é a consciência de que tudo isso existe, mas que Deus conosco nos habilita a atravessarmos tudo isso, na certeza de que o maior milagre que Deus pode realizar não é necessariamente mudar a situação, mas é mudar o meu coração, é me fortalecer, é me tornar apto a encarar a vida como a vida é. O convite de hoje é para que a gente pare de negociar a bondade de Deus, negociando o caráter de Deus com base nas circunstâncias, na situação. Ah, deu errado, Deus não me ama. Ah, não aconteceu como eu gostaria que acontecesse, Deus me abandonou. Está errado. O convite do salmista é: refugiem-se. Provem. Vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia, que nele se lança, que nele confia. São nessas circunstâncias da vida que nós vamos provar quem Deus é na nossa vida e na nossa história. Então saia daqui disposto e disposta a dar os passos que você consegue dar. Se você só consegue dizer socorro, diga socorro. Acolha a mão do seu irmão, da sua irmã, daquele ou daquela que se tornam na sua jornada a extensão das mãos de Deus sobre a sua vida. Mas não tente encarar a realidade de forma autônoma, sozinho, sozinha, isolado, isolada. Há um dito africano que diz que sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos, acompanhados, numa jornada mútua, nós vamos muito mais longe. E nós somos comunidade de fé, nós somos família de Cristo Jesus, para provar para você que você não está sozinho, você não está sozinha. Se a única coisa que você consegue hoje é ter diante de você um trecho das palavras de Deus, se aposse desse trecho das palavras de Deus e deixe Deus falar com você.
Se a única coisa que você consegue fazer hoje é dar um passo, dê um passo, mas ande, avance, porque o Senhor é contigo. O nosso Deus não é um Deus de performance, o nosso Deus é um Deus de direção. Ele não está preocupado se você vai chegar, em qual velocidade, quanto tempo, se você vai bater o recorde da pista da vida ou não. O que Ele deseja é que você continue andando, continue avançando, continue com seus olhos fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da sua fé. Certo de que cada passo que você dá, Deus continua dando junto com você o passo dele contigo, fortalecendo o seu coração. Por quê? Porque refúgio não é fuga, refúgio é Deus. Terceiro, vejam, aqui eu quero falar dessa clareza que nasce na comunhão. Existe um tipo de visão que só nasce depois que a gente inicia a travessia. Não acontece antes. Vejam aqui, é esse discernimento de olhar para trás e reconhecer, Ele me sustentou. É essa capacidade de nós chegarmos no dia de hoje, olharmos para trás da nossa jornada e saber o seguinte, eu não cheguei aqui sozinho. Isso aqui não tem a ver com as minhas competências, com as minhas forças, com o meu salário, com as minhas credenciais, não. Tudo que eu estou vivendo hoje tem a ver com a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha jornada profissional, é Deus. O versículo 18 do Salmo 34 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus não está nem aí para performance. Deus não se encanta com o nosso jeito de interpretar a vida, tentando ser o que a gente não é. Personagens, avatares. Nós conseguimos enganar quem está perto da gente, ainda faz isso enganando muitos durante pouco tempo, poucos durante muito tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo, mas existem muitas pessoas autoenganadas. Esquecendo que a sua jornada é feita debaixo dos olhos daquele que tudo vê. Deus está vendo a nossa jornada. E Deus não se entrega a ponto de ser tomado no seu coração por conta das nossas performances. Deus se entrega quando há diante dele um coração rendido, entregue, moído, consciente de quem nós somos e consciente de quem Deus é. E essa visão é aprimorada nessa comunhão que nós temos com Ele. Porque pode ser que você hoje esteja em Gate, mas pode ser que você já tenha saído de Gate e esteja hoje lá na caverna de Adulão. Pode ser que você esteja hoje tentando se performar como um homem, uma mulher, comprometendo o seu sabor, a sua compreensão diante da situação. E pode ser que você já tenha escapado desse cenário e está refugiado e refugiada dentro de uma caverna, isolado, isolada. O que Deus está colocando para nós hoje é exatamente essa convocação. Após a humilhação de Gate, Davi não fica só. Em Adulão, juntam-se a ele, e o texto vai nos mostrar isso, homens que, igualmente semelhantes a Davi, estavam vivendo um tempo de aperto na sua jornada. Homens endividados, homens comprometidos. E olha que coisa extraordinária, Deus não deu apenas um esconderijo. Deus deu a Davi uma comunidade de quebrantados. Isso é igreja. Isso é casa viva. Isso é o que nós chamamos de família espiritual. Por isso nós estamos aqui. Porque a caverna, ela se torna lugar de formação mútua. A formação aconteceu no meio de gente que também precisava de refúgio.
Olha para mim, você não está sozinho, você não está sozinha. Quem está sentado aí à sua frente, atrás de você, ao seu lado, tem enfrentado as mesmas lutas que você. E nós precisamos dar as mãos uns para com os outros para vivermos o extraordinário que Deus tem para nós. Por quê? Porque fuga não é refúgio, fuga é Deus. E Deus se materializa nas nossas vidas por meio daqueles que estão conosco, se tornando a extensão das mãos dele sobre a nossa vida e a nossa história. E olha quantas manifestações graciosas de Deus nós temos aqui. Quantas pessoas já foram curadas nessa jornada, tratadas, aperfeiçoadas, melhoradas. Por quê? Porque se permitiram. Parte do provar e ver acontece quando nós nos permitimos ser sustentados, socorridos, auxiliados pelos nossos irmãos na fé. É por isso que nós estamos aqui. E eu quero convidar você que está aqui conosco e já tem frequentado a Casa Viva a valorizar, sobretudo a usufruir daquilo que a igreja oferece para além desse encontro dominical. Esse encontro tem um valor para nós. Mas a nossa jornada espiritual não se dá apenas neste encontro. A nossa igreja tem investido em ambientes de cuidado espiritual, cuidado emocional, da fraternidade, da comunidade, os nossos discipulados. Meninas, olhe para mim, vivam em 2026 o extraordinário que Deus está reservando para vocês, nos discipulados, nos encontros. As mulheres que têm participado disso sabem do que nós estamos dizendo aqui. A nossa igreja não é uma igreja de evento, não é. Eu já disse isso, evento para mim é evento. Tudo que a gente faz aqui está pautado na nossa missão, no nosso propósito. Ser a extensão do amor de Deus sobre a sua vida. E o que a gente deseja, a cada ação que a gente propõe, a cada atividade que a gente cria e entrega para a igreja é para que você, ao passar por ali, seja aperfeiçoado, amadurecido, curado, tratado. Então, meninas, recebam este ano como um bálsamo do céu sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu casamento, sobre o seu lar. Porque Deus quer te ajudar a ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Meninos, olhem para mim. Amanhã nós temos o nosso encontro alfa. Toda segunda-feira a gente está junto. Eu sei que a jornada é pesada. Eu sei que chegar aqui às 19h30 é acelerado para muita gente, mas nós vamos priorizar em 2026 o que precisa ser priorizado. Porque isso diz respeito às nossas vidas, isso diz respeito à nossa história, isso diz respeito ao nosso futuro, isso diz respeito aos nossos casamentos, isso diz respeito às nossas casas, aos nossos filhos, à nossa vocação, ao nosso chamado. Porque isso tudo tem a ver com o que Davi está dizendo aqui para a gente. Parte do provar e ver não cai do céu, acontece aqui, entre nós. É quando você confessa. É quando você vai desenvolvendo na sua jornada espiritual uma caminhada mútua de discipulado, de mentoreamento. O provar e ver vem através da oração. Quando nós estamos reunidos à mesa. E se tem uma das coisas que a nossa igreja é forte, é na comunhão. A ideia do companheirismo acontece ao redor da mesa comendo pão. Isso tem um valor espiritual. Por isso, após os encontros, não saia desnorteado e desnorteada. Não, usufrua. O ano de 2025 foi marcado por nossos tempos de comunhão e convivência. Depois da celebração, está lá, a gente tem almoço. A gente tem à noite nosso tempo de convivência com os nossos lanches. Não é a comida que está em jogo. O que está em jogo é o que está ao redor da comida.
a nossa comunhão, o nosso fortalecimento, a nossa família espiritual. Pais e mães que estão aqui, vocês, assim como eu, somos privilegiados de podermos colocar ao redor dos nossos filhos outras famílias apaixonadas por Jesus, debaixo de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus e que estão lá agora, embaixo, cumprindo a sua vocação e o seu chamado, cuidando do coração do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, do seu sobrinho, da sua sobrinha. Valorizem aquilo que Deus tem colocado à sua disposição através da igreja. Porque esses ambientes, essas fases, são importantes para que nós possamos provar e ver. Porque chega um momento da nossa jornada, quando a gente se sente fraco, como é bom a gente perceber Deus se manifestando nas nossas vidas através de alguém que está do nosso lado. É ou não é, Kelly? João Carlos, é verdade ou não é? Vidas que são testemunhas vivas de como Deus cuida da gente na comunidade. É Deus se materializando nas nossas vidas. E a igreja é, na maioria das vezes, esse lugar onde Deus nos devolve o paladar da fé. Para nós percebermos Deus está comigo. O tempo todo, Deus está comigo. E às vezes a gente está lá esperando um anjo descer com bola de fogo no nosso quarto e Deus está lá do nosso lado. Do nosso lado. Através de um abraço, através de uma mensagem de WhatsApp, de um telefonema, do nosso lado. Quantos já não foram abençoados quando chegaram aqui nessa porta e foram acolhidos por um sorriso? Quantos não tiveram a sua semana ressignificada por conta de um abraço? Isso é provar e ver. E o cume dessa bondade que o salmista nos convida a provar é Cristo Jesus. E ele diz: vejam como o Senhor é bom. Vejam como o Senhor é bom. Agora eu sei que aqui surge uma, entre aspas, confrontação de realidade. Que é, como que eu declaro que o Senhor é bom quando está doendo? Como declarar que o Senhor é bom quando tudo está saindo do meu controle? Como dizer que o Senhor é bom quando a vida parece se agigantar de forma injusta diante de mim? A resposta definitiva está em Cristo Jesus. O salmista, no Salmo 34, promete que Deus protege todos os seus ossos. Está aí no verso 20. Deus protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. O que significa isso? Essa promessa, ela soava como um mistério diante do sofrimento dos justos. E há um sentido dela ter sido proclamada naquele contexto para os seus ouvintes. Ao longo da história, poder ler esse trecho de que Deus protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, encontra cumprimento pleno na cruz de Cristo Jesus. João vai, como testemunha ocular, registrar que os soldados romanos, ao chegarem com a lança e perceberem que Cristo Jesus já estava morto, não quebraram as suas pernas, porque o quebrar a perna era um processo de aceleramento da morte, porque tinha um prazo daquilo acontecer. E quando chegam para exatamente quebrar as pernas de Jesus, percebem que ele está morto. E o que isso significa? Significa que a bondade de Deus não é apólice contra o sofrimento. Grava isso no seu coração, para você não se autodecepcionar em 2026. A bondade de Deus não é apólice contra o sofrimento, mas é a fidelidade que o atravessa e o vence por dentro. A bondade de Deus é companheira sua em meio aos vales. A bondade de Deus é companheira inarredável da sua jornada enquanto peregrino e peregrina nessa caminhada. É isso que nos diz o Salmo 23, inclusive de Davi, no verso de número 6.
o panorama do peregrino que está em fuga por conta da perseguição e que encontra refúgio numa casa que o acolhe, unge sua cabeça com óleos, prepara um banquete na presença dos seus inimigos, tem que sair. E quando sai, são entregues 2 guarda-costas. Esses 2 guarda-costas dá vida a nome, é bondade e misericórdia, para dizer, você é perseguido diariamente, cotidianamente, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Você não está sozinho, você não está sozinha. Essa situação não é maior do que o seu Deus. Creia nisso. Creia nisso. Na cruz, Jesus, o justo, ele vai provar do cálice amargo no nosso lugar. Lá na cruz, Jesus vai experimentar daquilo que você e eu deveríamos experimentar na nossa jornada pela vida. E de forma substitutiva, ele toma o seu lugar e o meu lugar. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é amor. Isso é cuidado de Deus sobre nós. 3 dias depois, o Espírito Santo de Deus vai lá e tira Jesus do mundo dos mortos para dar a você uma promessa. Agarre essa promessa. A última palavra sobre a sua vida não é o mal, a última palavra sobre a sua vida não é a morte, a última palavra sobre a sua vida é vida, é graça, é paz, representada na ressurreição de Cristo Jesus. Então, quando você diz, Deus é bom, você não está dizendo, a minha vida é fácil, 2026 vai ser chuchu beleza. Não é isso que você está declarando. Você está declarando o seguinte, Deus me amou em Cristo Jesus e o meu refúgio no meio das lutas é Jesus. Não interessa o que eu vou enfrentar em 2026, interessa que o Senhor está comigo. Eu tenho o suficiente. E nada nessa vida é maior do que o poder de Deus sobre a minha vida. Nada pode me separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos crer e precisamos viver isso. Por quê? Porque refúgio não é fuga, refúgio é Deus. Refúgio não é fuga, refúgio é Deus. O convite do Salmo 34, ele tem que alcançar a sua vida e alcançar a sua história. Por isso eu encerro fazendo uma pergunta para você. Onde você tem se refugiado? Para onde você tem corrido? No controle da vida? A sua vida hoje é sustentada o quê? No seu salário? No seu emprego? No seu patrão? Na sua empresa? A segurança e o controle da sua vida hoje está pautado em quê? Nas suas forças? Na sua saúde? A sua vida hoje está segura onde? Em quem? No que os outros estão dizendo? Ah, eu tenho um monte de views, eu tenho um monte de seguidores, então eu estou bem. Pessoas que estão vivendo a vida acreditando que a sua vida alcançou o ápice da realização por conta da aprovação alheia. É o quê? Na personagem que você já acolheu para a sua vida, deixando de ser quem você é para tentar ser aquilo que os outros querem ver, mas também não estão nem aí para você. Porque isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa rotina. Isso tudo cansa. Isso não se sustenta. Isso escraviza. E pior, isso nos esvazia, porque parece que a gente está ali, quando a gente percebe, não sacia. Não preenche, não dá sentido. E talvez o seu gosto na boca hoje seja amargo, azedo. Talvez o gosto de uma dor, o gosto de uma decepção, o gosto de uma injustiça, o gosto de um medo, de uma memória que precisa ser curada, de um perdão que precisa ser dado. Talvez o gosto de estar em engate, se passando como um louco, como uma louca, arranhando portões, babando,
comprometendo o seu sabor, comprometendo a sua lucidez, comprometendo a natureza linda, maravilhosa, obra-prima de Deus. Você foi feito à imagem, à semelhança de Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você não é o que disseram que você é. Talvez você venha de uma jornada familiar adoecida, desfragmentada, arruinada, cujos genitores em algum momento começou a imprimir no seu coração, imprimir na sua mente, na sua alma, coisas que te machucam. Peça a Deus para que te cure, e eu peço a Deus que em nome de Jesus traga cura permanente sobre a sua vida. Você é filho de Deus, filha de Deus. Jesus Cristo é a maior prova de que Deus te ama. E Ele mesmo disse: eu estou com você, fica firme, nós estamos juntos. Pare de fingir. Saia daqui com a disposição de provar. Experimentar Deus de verdade. Trazer Deus para a sua realidade, agarrar Deus, pular no colo de Deus, derramar os conteúdos da sua alma diante de Deus. E aí você vai ver, não como mágica, mas como caminho, como jornada, como discipulado, como perseverança na rendição. Você vai olhar para trás e vai perceber: Deus está comigo, louvado seja o nome dEle. O amor de Deus se faz presente na minha vida por meio da presença do Espírito Santo dEle. Ele está comigo. Ele sempre esteve com você. Não negocie a sua fé, não negocie a sua entrega, não negocie a sua confiança. Olhe para trás e diga assim: Deus guardou o que importava, que é o meu coração. Deus me trouxe de volta para casa, para a presença dEle, aos pés dEle. Por quê? Porque o Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. E bem-aventurado, feliz é o homem que nele se refugia. Nele encontra socorro bem presente no meio da angústia. E pode ser que nessa manhã você precise sair desse lugar onde você está, seja Gate ou seja Adulão, e pular no colo do Senhor e dizer: Papai do céu, me ajuda. Papai do céu, me socorra. Papai do céu, me cure, por favor. Transforme essa situação, transforme essa realidade dentro de mim. Lembre-se, o maior milagre que Deus deseja fazer em você em 2026 tem a ver no seu coração, com a sua vida, com a sua mente, com a sua jornada. Por isso eu quero orar com você, eu quero orar por você, quero pedir que a graça de Deus se manifeste sobre a sua vida. Então aí onde você se encontra, e eu não estou falando neste auditório não, eu estou falando na sua jornada de vida, seja Gate, seja o medo, seja a aflição, seja a agonia, seja a decepção, seja a injustiça, seja Adulão, não importa, aí onde você está, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e responder a Deus aquilo que Deus diz para você nesta manhã. Porque Deus disse alguma coisa para você. E o que você precisa fazer é aquilo que Davi te convida nesta manhã: provar e ver. Primeiro você vai provar, primeiro você vai se entregar, primeiro você vai confiar. Então diga aí: Senhor, eu quero provar da tua presença este ano. Eu quero usufruir e experimentar da tua bondade todos os dias deste ano. Eu quero perceber de forma clara o seu socorro manifestado sobre a minha vida, sobre as minhas angústias, sobre as minhas lutas. Eu quero, Senhor, ver claramente na minha vida a paz do Senhor que excede todo o entendimento nos tempos de aflição, de dificuldade. Eu quero poder chegar mais adiante, olhar para trás e poder declarar com verdade: o Senhor é quem me trouxe até aqui. Então entregue, se renda, para que você tenha a oportunidade de ver, contemplar, perceber como o Senhor é bom e como felizes são aqueles que nele se refugiam. Que você experimente dessa verdade, que você experimente dessa promessa, que você experimente dessa felicidade que só o Senhor pode dar.
Se você precisa de cura na alma, se você precisa do cuidado de Deus manifestado sobre a sua vida diante de alguma situação, talvez um relacionamento, talvez algo no âmbito familiar, conjugal, fraterno, profissional, eu não sei. Diga aí: Deus, me cure. Eu quero experimentar do teu perdão, mas eu quero ter a capacidade dada pelo teu Espírito Santo para transbordar este perdão na vida de quem precisa. E se a sua necessidade é pedir perdão, peça coragem. Diga: Deus, eu reconheço a minha falha, a minha pequenez, a minha limitação, e eu preciso da coragem do Senhor para, com humildade, me curvar e primeiro pedir perdão ao Senhor pela minha autossuficiência, pela minha arrogância, e entender que eu sou criatura e o Senhor é o Criador. Traga à memória, Senhor, alguém que eu feri, alguém que eu machuquei, e me dê a oportunidade de experimentar da liberdade que o perdão concede. Que o Senhor me dê a oportunidade de reescrever a história na vida de alguém. Eu não sei qual é o seu gate, não sei qual é o seu momento em adulão, mas eu sei que o Senhor está pronto a te pegar pela mão e te levar numa jornada marcada pelo surpreendente dos céus. Senhor, nós confessamos que muitas vezes nós corremos para refúgios falsos e nos vestimos de máscaras tentando ser o que não somos, sorrindo enquanto a dor se agiganta dentro da gente, sorrindo enquanto a nossa alma está ensanguentada e encharcada por lágrimas internas. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos e arrependidos pedimos perdão. Hoje nós queremos voltar para casa, nós queremos voltar para o teu colo, nós queremos nos abrigar na tua santa presença. Que o teu Espírito leve à presença santa do Senhor as nossas orações, para que o cansado pare de fingir e experimente do descanso na alma, que transborda para a vida, e usufrua da vida plena, abundante que o Senhor pode dar. Para o ansioso nesta manhã, ó Deus, dê paz, dê paz, dê paz. Para aquele que está quebrantado, entregue, rendido, seja, Senhor, presença que cura. Que o teu Espírito perscrute o nosso interior, renove as nossas forças, a nossa alegria, troque as nossas vestes de pranto por vestes, ó Deus, de ousadia e alegria diante do Senhor. Devolve, ó Deus, o paladar da fé, para que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. Que nós possamos provar e ver com a vida inteira que o Senhor é bom. Que possamos provar e ver com os nossos cônjuges que o Senhor é bom. Que possamos provar e ver com as nossas famílias que o Senhor é bom. Que possamos provar e ver com a nossa comunidade de fé que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós nos escondemos em Cristo, o nosso socorro bem presente na angústia. Nós nos lançamos em Cristo, o nosso refúgio, fortaleza. Nós nos lançamos no colo de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E caminhamos, ó Deus, a partir de hoje, uma nova jornada marcada pela prova e pela visão, pela rendição e pela confiança, pelo extraordinário do Senhor nas nossas vidas, para a glória e louvor do teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.